quando chega na época da passagem do ano, eu faço a pintura sobre aquele ano. E a pintura me ajuda muito assim a recordar os fatos, e à medida que a gente vai pintando a biografia, as cenas, os acontecimentos, a gente vai se lembrando e vem assim as ideias, né? Então, acho que desde os 35 anos, desde os 40, quando aprendi o processo biográfico, eu comecei a fazer as pinturas. Aí eu fiz primeiro retrógrado desses 5 setenos da vida, e depois eu fui fazendo sistematicamente a cada ano. Então é uma coisa muito boa e que dá assim dá assim uma imagem do fio da vida, né? A primeira lembrança é bem interessante. Eu dormia no quarto com minha avó, e a minha avó tinha uma cama grande e uma caminha menor, e eu gostava de jogar bolinha de gude em cima dessa cama da avó. E então, um dia eu estava jogando ali as bolinhas de gude, e daí eu me lembro que deram trovoadas e relâmpagos e saiu faísca ali da tomada, né? Então, essa primeira lembrança, assim, foi um temporal, né? Então, é interessante. Interessante também era o nome que meu pai escolheu para dar, né? Ele fazia pêndulo, né? E aí ele tinha uma lista de todos os nomes, e o pêndulo ele acho que punha em cima da barriga, e aí escolheu o nome da criança. E o nome que saiu foi Pedro. Mas depois, naquele tempo não havia ultrassom ainda, se viu que era uma menina. E daí ele teve que fazer novo pêndulo, e daí saiu Gudrun. Meu pai ele veio da Alemanha depois da Primeira Guerra Mundial, e ele tinha assim participado dessa guerra, ele, os irmãos e o vô, então o pai dele, que morreu na guerra. E ele, assim, passando pelos cadáveres, ele se decidiu a ser vegetariano e nunca mais comer carne. E daí ele resolveu vir para o Brasil, e foi assim como que o pioneiro do vegetarianismo em São Paulo, e também nesses tratamentos naturistas. Agora, meu pai ele veio solteiro, e daí é claro que ele precisava de uma companheira, e aí ele fez vir a irmã da cunhada dele. Quer dizer, o irmão dele casou com uma mulher, essa mulher tinha várias irmãs, e a irmã mais nova, que era a Charlotte, ele fez vir ao Brasil sem conhecê-la, para casar com ela. Então isso é muito peculiar, né? Então, aí aconteceu que depois de um ano eles se separaram. E como minha avó, que é a mãe dele, já estava no Brasil, então a minha avó que assumiu toda a minha educação, esses primeiros anos de vida, né? Então, assim, a história da figura do pai, que é muito forte, e a mãe do pai, que era a minha vovó, né?
No primeiro setênio eu falei que os meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano. E aí minha mãe foi para a Europa e depois ela voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro. E nesse período, então, a partir dos 6 anos, cada 2 anos eu tinha que visitar a minha mãe no Rio de Janeiro, só que ela, assim, como ela achava que eu tinha que comer carne e me dava carne e eu vomitava, então até que ela viu que não adianta insistir comigo, né? E eu sentia ela um pouco agressiva contra mim. E desde aquela época, praticamente, eu pensava assim, que se uma pessoa é agressiva, então algo tem errado com ela, né? E de fato depois se constatou, depois ela se casou de novo, teve 2 filhos e depois então do terceiro filho ela ficou com problemas mentais, né? E passou assim muitos anos internada. E como eu tinha que visitar ela a cada 2 anos, para mim essas viagens para o Rio de Janeiro, que eu fazia sozinha de trem, era uma coisa muito penosa, né? Então nesse segundo setênio teve esse agravamento. Depois dos 14 anos eu não me lembro mais de ter visitado a minha mãe, e só fui visitar ela quando eu casei. Falávamos alemão em casa, e só alemão, e morávamos os primeiros 8 meses na represa de Santo Amaro, e a gente tomava todo mundo juntos, banho pelado, lá na represa de Guarapiranga, que ainda era muito limpa, em São Paulo. E depois, com 8 meses, mudamos para Vila Mariana, onde o meu pai tinha assim construído uma casa, também assim num estilo mais europeu, com um telhado alto e grande e com o sótão que havia lá debaixo do telhado, né? Que era assim um lugar misterioso, né? Essa casa da Vila Mariana, ela tinha assim um campo grande que meu pai mandou fazer, que era um campo cheio de areia. Ele mandou vir areia e construir assim um muro em volta, mais ou menos do tamanho dessa sala, maior do que essa sala, e com areia, né? E aí, para eu não sair da areia, tinha uma pedra e um cordão, uma corda que eles amarravam na minha cintura, e para eu não entrar na sujeira. Então eu ficava ali no campo de areia, né? E também o meu pai, que era nascido de Berlim, em Berlim tem uma floresta famosa que chama Grünewald, floresta verde, né? De pinheiros, e meu pai plantou uma florestinha de pinheiros aí na nossa casa, ao lado desse campo de areia, né? Onde tinha pelo menos umas 15, 20 pinheiros, né? E todo ano meu pai trepava numa das árvores para cortar a ponta do pinheiro para fazer a árvore de Natal, né? O bairro ali, ele era completamente assim, tinha muito poucas casas. A nossa rua era de barro, e uma travessa da Avenida Lins de Vasconcelos, e tinha... então, só tinha, em realidade, 2 casas, uma no começo da rua e outra em frente, que era uma casa que a gente chamava Casa Cor-de-Rosa.
E ao lado da minha casa tinha era quase de esquina, mas não era de esquina. Tinha ainda um terreno onde vinham as vacas pastar. Eu me lembro que eu tinha muito medo de vaca, né? Até hoje eu não gosto muito de passar em lugares onde tem vaca ou touro ou boi, né? Então, vinha passar lá, né? E também era depois um pouquinho maior, esse terreno era alto, igual da minha casa, e tinha um barranco grande, e a gente brincava nesse barranco, as crianças ali da redondeza, né? E uma vez eu me lembro que uma cobra passou assim no meu dedinho, assim. Minha mãe, mais tarde, ela casou de novo, né? Depois que se separaram, ela voltou para a Alemanha, mas depois voltou para morar no Rio de Janeiro. Aí depois ela casou de novo e daí eu tive 2 meio-irmãos. Mas eu cresci como filha única, né? E com 5 anos entrou a minha madrasta, que meu pai casou de novo, né? E a mulher dele também era vegetariana, era assim, tinha as mesmas convicções assim que meu pai, mas ela não interferiu na minha educação, ela só interferiu depois dos 12 anos, quando a minha avó já faleceu, né? E, em casa, né, o meu pai achava que eu andava pelada a maior parte do tempo, né? E eu tinha um elefantinho, e o elefantinho tinha rodas, e tinha na minha casa tinha uma descida, assim, com tijolos, calçado de tijolos, para um portão para a rua. E eu gostava de descer com o elefante que tinha as rodinhas, aquilo me divertia bastante, né, com aquilo. Bonecas, eu me lembro de algumas, é interessante que a maioria acho que era preta, né? Não tinha esse negócio de bebê imitando criança ou nenê, que hoje a gente vê muito por aí, né? Que boneca perfeita. Quer dizer, eu me lembro que uma vez sim eu ganhei um mais bebê que chorava e fazia as coisas, né? E tinha carrinho, como eu dei um também para Ana Gudrun, minha netinha, que eu gostava de empurrar, né? Eu brincava assim bastante sozinha, mas depois, quando eu fui crescendo um pouco, o meu tio da Alemanha, que tinha essa cunhada também, né, do meu pai, ele me mandava livros da Alemanha, livros ilustrados, assim, de contos, de livros especiais. E aí a minha avó geralmente lia para mim essas histórias, e eu gostava de reunir as crianças da vizinhança para contar as histórias para elas, né? Porque elas não tinham esse tipo de brinquedo, né? Eu praticamente até os 6 anos eu só falei alemão. E daí veio o grande desafio para entrar para a escola, né? Que aí foi uma coisa importante, havia naquela época ainda escolas que davam o ensino em alemão. Em São Paulo, 2 principais. Mas uma delas, que era mais perto de casa, eu fui lá com meu pai, mas aí eu abri assim o pátio onde as crianças brincavam e não tinha nenhuma única árvore.
Daí eu falei para o meu pai que nessa escola eu não ia ficar, porque não tinha árvores. Daí meu pai escolheu uma escola, o Madre Cabrini, com bastante árvores, só que era uma escola de freira, né? E aí eu tive que, depois eu falo um pouco, mas já é segundo setênio dessa escola, né? Então, eu tive que rapidamente tomar aulas de português para aprender a língua. Então, quando eu fui para a escola, eu já sabia, então, falar o português. Mas em casa a gente só falava alemão. E as pessoas, algum serviçal, alguma mulher que trabalhava em casa também falavam alemão. Então, como meu pai era naturista, né, eu não recebi nenhuma vacina. Nunca. A única vacina que eu recebi foi de varíola quando eu fiz o meu estágio como médica nas moléstias infecciosas, né? Por outro lado, eu também não recebia remédios, né? Era assim, a base de chás, de compressas, de enfaixamentos, tudo isso era assim, bem natural, né? Eu me lembro que eu tive cachumba e me lembro que eu tive sarampo, né? Sarampo já era quase na idade escolar. Mas tudo era assim, um tratamento natural. Eu acho que isso me deu bastante força e resistência para mais tarde na vida, né? E também assim o contato com a natureza era bastante grande. Todo domingo meu pai e eu íamos dar uma grande caminhada e imagina, a gente ia da Vila Mariana até o Museu do Ipiranga a pé e atravessava o rio Ipiranga e atravessava a fábrica de tijolos do Klabin, que era uma fábrica que tinha lá embaixo, onde eles tinham todos aqueles carrinhos que eles faziam os tijolos, e era muito divertido passar por lá. E no museu, eu me lembro que eu sempre era atraído por essa parte de índio, né? Então, isso que... Do resto, eu não me lembro do que tinha no Museu do Ipiranga, mas essa parte de índios, de penas, de enfeites, sempre eu fui atraída por isso, né? Eu tinha também agora, parente da minha madrasta, uma espécie de madrinha, que me contava também bastante histórias, né? Esses contos do Grimm. E fez uma tentativa de eu aprender piano, mas não deu muito certo. Ou muitas vezes ia com meu pai, né, no instituto dele, né? Onde ele tinha vários massagistas, vários funcionários, e lá que ele abriu o primeiro restaurante vegetariano junto com minha madrasta. Então, muitas vezes eu ia também para lá. E eu me lembro que eu usava sandalinhas, que a gente mandava fazer especial. Meu pai usava sandálias. Naquela época ninguém usava sandálias. Meu pai, ele tinha 1,98 m de altura, tinha cavanhaque, quer dizer, um homem que chamava atenção na rua, né? E a gente pequenininha perto daquele pai grande, né? Então o sentimento era de proteção e também de respeito, né? Esse sentimento. E a minha madrasta era também uma mulher diferente, não era uma mulher assim comum, né?
Naquela época não havia esses negócios de divórcio muito frequentes, mas o meu pai era o terceiro marido dela. Então era uma curiosidade interessante também, né? Em alemão, madrasta chama amor perfeito, né? E eu, Stiefmutter, né? Stiefmutter é amor perfeito, traduzido. É a florzinha que chama amor perfeito era o nome de toda madrasta. Então eu chamava ela de amor perfeito, quer dizer, eu respeitava muito ela, né? Gostava dela também. Não tinha problema com ela, né? Mesmo porque ela não se intrometia na educação, né? A avó gosta de mimar a criança, né? E ela deixava a avó mimar. E depois veio assim um marco muito importante na biografia, justo no 9º ano de vida, que foi o meu atropelamento, né? E é bem na idade que Rudolf Steiner chama do Rubicão, né? Essa passagem que a criança começa a se diferenciar do mundo, que começa a ter sentimentos diferentes do pai, da mãe, dos irmãos. E muitas vezes aparece ali o primeiro amor platônico, né? Mas para mim foi esse acidente que foi bem violento e atropelou aqui todo o meu tórax, quebrou todas as costelas, a clavícula e me puseram na ambulância. Eu me lembro que eu não conseguia dizer para as pessoas ali, com muita dificuldade eu consegui falar o telefone do meu pai. E quando cheguei lá no pronto-socorro público, que era na Praça da Sé, em São Paulo, então eles falaram, não adianta levá-la para o hospital porque ela vai morrer mesmo. Mas meu pai já estava lá me esperando. E aí meu pai, com amigos médicos, conseguiu me internar, né, no hospital. E aí foi assim admirável, porque em 3 semanas eu estava completamente curada, né? Estava tudo cicatrizado, o pulmão voltou a respirar normal, mas foi um choque assim bem violento, né? Eu vi assim a cara do motorista, que era assim bem moreno, mas era assim uma cara muito agradável, assim olhando para mim, né? Depois eu me lembro só na ambulância esse esforço que eu fazia para falar, que eles me perguntavam qual é o telefone do teu pai, qual é o nome do teu pai. E como o pulmão estava completamente amassado, a voz saía assim fininha e eles não entendiam, né, quase. E eu fazia aquele esforço para falar. Aí praticamente o que eu percebi depois durante a vida, né, que assim o meu órgão de choque, assim, né, que é sempre afetado em outros acidentes de carro, é essa parte aqui, justamente do coração e do pulmão, né, essa área. E essa área que se desenvolve mais nesse segundo setênio, né? Com o menino, lá vai a vida rodada, lá vai Ciranda e o destino se dá.